Os de 1932 que assinaram o manifesto diziam que a escola tradicional estava instalada para uma concepção burguesa, deixando o indivíduo numa autonomia isolada e estéril. O documento defendia ainda uma educação como função essencial pública. A escola deve ser única e comum, sem privilégios econômicos para uma minoria. Todos os professores devem ter formação universitária e ensino deve ser laico, gratuito e obrigatório. Tá bom? Vou te falar. É. Qual que era o papel da escola pra você, não sabe? Eu não sei, eu não ia na escola, não ia na aula, fiquei 4 anos no primeiro ano. A escola pra mim era o rio, lá que a gente ia tomar banho todo dia. E chegava em casa na hora que sabia que estava terminando a aula, pegava a bolsa de manhã, todo dia saía para a escola, mas não ia. E por que você não ia na escola? Porque, boa pergunta. É. Porque eu lia muito gibi, eu já sabia muita coisa, eu aprendi muita coisa com o gibi. Foi a melhor leitura que eu tive, a melhor... Era gostoso, né? Mas e era diferente a escola naquela época, né? O que você acha que era diferente? Tudo. As professoras obrigavam você a aprender. Se você não estudasse, você era punha de castigo atrás da porta, ajoelhada no milho ou no feijão, fazia abrir as mãos e batia com a régua. Era uma época diferente. A professora podia fazer o que quisesse com o aluno. Hoje não. Hoje o quê? Hoje, se a professora encosta a mão no aluno, ele já vai lá na secretaria, vai no juizado de menor. Não podia, não. É outra época. Porque a professora uma vez deu uma mordida no braço do tio Coia. Meu pai foi na delegacia. É? A professora foi expulsa da escola. Isso. E o que seus pais pensavam da escola? Porque era o começo, né? Era o começo Os meus pais vieram saber que eu não ia na aula depois no terceiro ano que eu cheguei um dia na escola. E aí era mais ou menos quase já no final do ano. E a professora perguntou: quem é você? Eu falei: eu sou fulano de tal, assim. Mas você não veio você não veio no ano todo, agora você aparece agora aqui no último dia de aula. Aí chamaram a minha mãe lá. Aí minha mãe deu uma cacetada e aí no ano seguinte eu fui com uma professora lá, uma brava que nem o diabo. Ela batia até no filho dela. O filho dela também estudava na mesma classe nossa e ela era professora Francisca. E ela punha de castigo, punha ajoelhado. Aí eu... Mas por que ela punha de castigo? Porque era costume naquela época colocar Mas tinha algum motivo específico, assim? Não, era... Se você não estudasse... Errada, ele já punha de castigo. Se você não estudar, ela punha de castigo. E os seus pais acompanhavam você na escola? Não. Por que você acha que eles não acompanhavam? Não, eu só levava lá o boletim para eles assinarem, assinava e não acompanhava. Naquele tempo os pais não acompanhavam muito. Pelo menos lá no Paraná era assim, eles não acompanhavam os filhos. A minha mãe sim, a minha mãe falava sempre: estuda, quem não estudar não vai vencer na vida. Mas o meu pai queria que ele trabalhasse, era só trabalhar. Então voltava da escola, meio-dia, almoçava e já pegar o carne de pipoca e trabalhar. E vender pipoca na porta do cinema. E você estava acompanhando, sei lá, as notícias do Brasil? Não. Apareciam para você? Não existia notícias do Brasil. Não existia notícias do Brasil. Naquela época eram totalmente diferentes.
Você não, a notícia chegava lá um ano depois. Inclusive revistas que saíam em São Paulo, que era lançada em São Paulo, elas chegavam lá no Paraná depois de um mês. Então quando a minha mãe vinha em São Paulo, que ela vinha todo mês fazer compra ali na São João, não, na São Caetano, por ali ela fazia compra, levava as revistas que eu pedia. Então já chegava a revista, lá estava saindo o número 10, ela já trazia o número 15. E eu já mostrava pro pessoal, olha, já estou lendo, eu me vangloriava daquilo ali tudo, vai. Já tenho a revista assim, você nem... Mas como é que você consegue? Eu falei, eu tenho... Sempre tivemos nossos esquemas. E que revista que era? Tinha várias, essas gibis, o Faroeste, Fantasma, mas não era Tão de Mix. notícia? Não. Tudo... E por que você acha que chegava depois lá no Paraná? O transporte daqui para lá demorava muito tempo. Até chegar lá no Paraná, chegar nos outros estados, demorava demais. Mas então tudo era produzido em São Paulo? Tudo era produzido, nem tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, eram os dois lugares que produzia. Tinha algumas revistas que vinham também do exterior, né? Sim. Mas qual que era a sua visão sobre São Paulo quando você... Nós não tínhamos visão. Não? Não. Minha mãe que vinha em São Paulo e falava assim, olha, vamos embora para lá porque aqui já deu o que tinha que dar aqui no Paraná. E o meu pai não queria vir. Meu pai falou, não, daqui nós não vamos sair. Mas de repente a gente perdeu tudo lá no Paraná. Aí minha mãe chegou e falou assim, gente, já arrumei lugar para nós irmos lá para São Paulo e vamos embora. Quem quiser me acompanhe, quem não quiser fique aí. Aí até ele também resolveu vir, viemos embora. Não teve jeito. E você lembra das primeiras notícias que você leu? Sobre São Paulo, Brasil, governo? As primeiras notícias foi quando que eu comecei foi quando eu saí da firma lá, a primeira firma que eu trabalhei quando eu vim do Paraná era uma firma de brindes, ali na Rua Cruzeiro, chamava-se Primax. Aí dali eu fiquei um ano, aí um amigo meu chamou e falou assim, olha, eu estou trabalhando numa firma ali de distribuidora de revista, vamos para lá, que lá é muito bom. Aí eu não fui para essa distribuidora de revista, aí que eu comecei a ler as revistas, Capricho, Capricho, Manchete estava começando, Pato Donald, Mickey, todas as revistas do Disney era feita lá na Argentina. E jornal? Jornal, quando eu cheguei em São Paulo, é gozado, quando eu cheguei em São Paulo, eu peguei o jornal que no dia seguinte, o Corinthians tinha sido campeão do quarto centenário. Ali eu já comecei a pegar raiva desse time. Né? No dia seguinte. Aí saía a Gazeta Esportiva saía. A gente lia muito a Gazeta Esportiva. Inclusive a gente ia no cinema, no domingo a gente ia no cinema e já ali na São João tinha ali uns cinemas. E a gente esperava, quando saía do cinema 10 horas da noite, já comprava a Gazeta Esportiva que ia sair na segunda-feira. Aí começou houve uma festa na Paulista, um almoço lá no restaurante Fazano, e o governador Carvalho Pinto foi lá era uma inauguração de uma revista, era lançamento de uma revista. E aí fui eu e um outro representante lá da firma, nós fomos lá representar essa. Aí que eu comecei a gostar de política, o Carvalho Pinto, ele foi um excelente governador. Garcês também. Mas você começou a gostar de política só porque você viu o político? É.
Política aí entrou no sangue. E depois tinha também uns rapazes ali na firma que eu ouvia muito a Voz do Brasil. E ele falava para mim assim, a Voz do Brasil ensina muito. E eu então comecei a me interessar por político, e estudar a vida deles todinha. E falavam do Getúlio Vargas? Getúlio Vargas naquela época falavam que ele se matou, né? Quando uma grandíssima de uma mentira, foi a primeira mentira que inventaram, foi essa. O Getúlio se matou, mentira, eles mataram ele. Quem que você acha que matou ele? Foi o Gregório Fortunato, mas não, acho que foi mesmo as Forças Armadas, porque teve uma cantora, eram duas irmãs, Dircinha Batista e a outra, ela contou a história direitinho, como é que mataram ele. Ela disse que estava dormindo com ele, estava com ele na cama e chegaram e falaram para ela assim, com você não vai acontecer nada, é só ele. E mataram ele. E o que você achava do Getúlio? O Getúlio foi um ditador, Getúlio Dornelles Vargas. Ele foi um ditador, um carrasco, ele não gostava de São Paulo, ele odiava São Paulo. Por quê? Porque ele odiava, ele não gostava de São Paulo. Ninguém, para dizer a verdade, ninguém gosta de São Paulo. Você gosta? Eu adoro São Paulo. Eu adoro. Meus filhos nasceram aqui, eu cheguei aqui com uma mão atrás e na frente, não tínhamos nada. São Paulo deu tudo para nós. E o Getúlio não gostava de São Paulo. Ele só gostava do Rio de Janeiro. Ele foi um ditador. Ele ficou 15 anos no poder, mandando bala em todo mundo, matando. Aí até que ele encontrou lá no Rio o governador lá, que enfrentou ele, o Lacerda, Carlos Lacerda. E aí enfrentou ele e ele também mandou matar. Ele mandou matar uma emboscada que ele arrumou lá contra um cara das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não sei, não me lembro agora. E eles mataram esse camarada aí, foi a desgraça dele. Você sabe se o Getúlio contribuiu com alguma coisa nessa situação? Ele fez o negócio do salário mínimo, que também foi na época foi uma coisa boa, mas depois ficou defasado, ficou velho. Ele não fez grandes coisas assim, não. Não. O pessoal fala, mas ele não... Dá. Não foi uma mentira. Eu até diria que ele, acho que era irmão do Lula, porque os dois mentiam mais do que a boca. Já que vamos falar de política aqui.